Razões inversas é quando a multiplicação de uma pela outra é igual a 1, é igual a um número inteiro. Nesse exemplo, a gente tem 2 sobre 11 multiplicado por 11 sobre 2, que a gente encontra 22 sobre 22. Você vai dividir o de cima pelo de baixo, o antecedente pelo consequente, e nós encontramos o resultado igual a 1. Então, logo nós podemos observar que elas são inversas. Proporção. Proporção é a igualdade entre duas razões. É basicamente regra de 3. Proporção é a mesma coisa que dizer que A sobre B é igual a C sobre D, ou que A está para D, assim como B está para C. A multiplicação de A por D é igual à multiplicação de B por C. Aqui nós temos um exemplo com números. 3 sobre 5 é igual a 9 sobre x. A gente tem que provar a proporção entre essas duas frações. A gente multiplica cruzado, regra de 3. E a gente encontra que x é igual a 15. Regra de 3. Para a gente começar no conceito de regra de 3, a gente precisa entender as grandezas, que são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas que, quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Aqui a gente tem o exemplo da gasolina e do preço. Reparem que nesse primeiro, a gasolina aumentou de 1 litro para 2. E aqui, o preço aumentou de 4 para 8. Logo, quando o litro de gasolina aumentou 2 vezes, o preço também aumentou 2 vezes. Ou seja, é diretamente proporcional. E quando a gasolina aumentou de 1 litro para 5, o preço aumentou de 4 para 20. Ou seja, quando o litro da gasolina aumentou 5 vezes, o preço aumentou também 5 vezes. E é isso que acontece quando duas grandezas são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma quantidade, na mesma proporção. Aqui nós temos um exemplo de grandeza inversamente proporcional. Grandezas inversamente proporcionais é quando uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Nós temos o exemplo de velocidade e tempo. Quanto mais rápido você for, menos tempo você gasta. Por exemplo, aqui, quando você estava a 40 km por hora, você gastou 2 horas. Quando você aumentou sua velocidade para 80 km por hora, você gastou 1 hora. Ou seja, o seu tempo dobrou, a sua velocidade dobrou e o seu tempo diminuiu por 2 vezes. Gente, eu trouxe aqui para vocês no meu caderno porque eu tinha esquecido de gravar lá na tela. O quadrado é a área do quadrado. Quando o lado do quadrado era 2 e dobrou, foi para 4, a área do quadrado foi de 4 para 16. Ela quadriplicou. E para ser diretamente proporcional, tem que aumentar ou diminuir na mesma proporção, na mesma quantidade. Quando não aumenta nem diminui na mesma quantidade, elas não são proporcionais, tá bom? Para finalizar, nós entramos nos conceitos, nas noções iniciais de estatística. Estatística é um estudo feito com uma amostra do todo. Esse todo geralmente é a população, e a amostra é uma parte, uma quantidade pequena de pessoas que são entrevistadas. E a partir desses dados coletados, dessas amostras, é feita uma análise, e dessa análise é feita uma inferência de qual seria a opinião de todo aquele grupo de pessoas. Ou seja, a estatística não é muito precisa, porque ela pega um estudo feito com uma quantidade pequena de pessoas, tomamos como exemplo, e leva essa opinião dessas poucas pessoas em consideração como se fosse a opinião do grupo inteiro. Dentro da estatística, nós temos os dados, que
podem ser chamados de variáveis. Variáveis são os objetos de estudo. Podem ser idade, renda familiar, escolaridade, sexualidade, essas coisas. Essas variáveis podem ser qualitativas, que dão atributos de qualidade, e quantitativa, que quantificam, dão números. Também temos rol, que é a ordem em que os dados são colocados, e amplitude, que é o valor do maior dado menos o valor do menor dado. Dentro de estatística, nós entramos nos conceitos de moda, média e mediana. Moda é o número que mais repete, é o dado que mais repete. Média é a soma dos dados dividido pela quantidade. E mediana é um número que, depois de se organizar os dados, depois que é feito o rol, é o número que fica no meio, é a mediana. Aí aqui eu tenho 2 exemplos para mostrar. Aqui a gente vai fazer a média desses números, 3, 4, 4, 5 e 6. A média é a soma 3 mais 4 mais 4 mais 5 mais 6, dividido pela quantidade de números, 5. Nós temos 22 sobre 5, ou 4,4. A moda desse rol aqui de números é o número que mais repete. O número que mais repete aqui foi o número 4, ou seja, a moda é o número 4. E a mediana é o número que fica no meio. Você vai comparar o primeiro, segundo, terceiro e o penúltimo. E o número que tiver no meio é a mediana. Agora, quando nós temos uma quantidade par de números e ficam 2 números no meio, nós temos 2 medianas. O que a gente faz quando isso acontece? A gente soma as duas e divide por 2. A gente faz uma média aritmétrica. Esqueci como é que fala. Uma média aritmética delas. Só no olho. Porque são 2 frações que são muito diferentes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar um denominador comum para essas 2 frações. A fração do jogador número 1, o denominador é 30. Do jogador número 5, o denominador é 10. A gente tem que pensar qual número vezes 10 daria 30. Logo, seria 3. Sendo assim, a gente multiplica o numerador e o denominador por 3 e encontramos 24 sobre 30. Ou seja, a gente encontrou um denominador comum entre essas 2 frações. Agora sim, a gente pode comparar. De 30 jogadas, o jogador número 5 teria 24 acertos. E de 30 jogadas, o jogador número 1 teve 20 acertos. Logo, o jogador número 5, em comparação com o jogador número 1, é mais vantajoso ser colocado em quadra. Agora a gente vai comparar o jogador número 4 com o jogador número 5. Eu fiz decimal deles, eu transformei a fração em decimal, porque nesse caso aqui fica mais fácil de se observar qual é maior e qual é menor. Aqui a gente pode ver que o jogador número 5 teve uma porcentagem de acertos maior que a do jogador número 4. Mas tem uma outra forma de se fazer isso também, que é encontrando de novo um denominador comum para as duas. Como a gente faz isso? A gente vai multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número nas 2 frações, até que a gente encontre um denominador que tenha o mesmo valor para as duas. E essa aqui seria outra forma de fazer, multiplicando o numerador e o denominador por um número comum. Aqui eu multipliquei o jogador número 5, a fração dele eu multipliquei por 2, eu encontrei 16 sobre 20. Aí eu fui e multipliquei a fração do jogador número 4 por 2, e eu encontrei 6 sobre 8, que é pouco. Então, eu fui lá e multipliquei de novo por 5, e eu encontrei 15 sobre 20. E aqui a gente pode ver que tem um denominador comum para as duas. E agora a gente pode fazer a comparação. Mas nesse caso aqui, encontrar o decimal seria mais fácil. Mas se você for uma pessoa que tem mais facilidade de lidar com frações do que com decimais, essa maneira aqui seria muito boa. Agora que a gente já fez uma retomada em fração, a gente pode entrar no conceito de razão e proporção. Razão é sempre uma divisão,
uma comparação entre dois valores. Essas razões podem ser equivalentes ou inversas. Razões equivalentes são razões que, quando simplificadas, têm o mesmo resultado. Nesse exemplo aqui, a gente tem o 10 sobre 12 e o 25 sobre 30. O 10 sobre 12, nós simplificamos o antecedente e o consequente por 2, nós dividimos o de cima por 2 e o de baixo por 2, encontramos 5 sobre 6. E 25 sobre 30, a gente simplificou por 5, encontramos 5 sobre 6. Quando os resultados da simplificação das duas frações, das duas razões, forem iguais, nós temos razões